Hoje eu vou falar sobre as 12 perguntas mais frequentes nos processos de entrevistas no exterior. E para cada pergunta eu vou te ajudar com a melhor estratégia para responder cada uma delas. E a primeira delas é a famosa Tell me about yourself. Essa é sem dúvida alguma a pergunta mais frequente em entrevistas de emprego. E é a sua chance de mostrar quem você é profissionalmente, a sua paixão, o seu entusiasmo. E eu sugiro dividir a resposta em 3 etapas. E a primeira delas é dizer quem você é em apenas uma frase, se introduzindo para a empresa. Dizendo, por exemplo, qual a sua posição atual ou o tipo de profissional que você é. Por exemplo, você pode dizer algo como I'm a software engineer with 3 years of experience and currently I'm working for Google. A segunda delas é falar de alguma conquista que você tenha feito recentemente, ou até mesmo alguma curiosidade que seja única a você. Por exemplo, você pode falar algo como I love new challenges and I love to learn new technologies. Last month in my work, I managed to improve the performance of one of our products by introducing GraphQL. E por último, diga o porquê você está interessado nessa vaga. Um exemplo seria algo como This opportunity caught my attention because what you're building is exactly in line with my passion and expertise. I see that you guys are using GraphQL and serverless, which I absolutely love. E você ainda pode acrescentar algo como With my range of experience, I'm sure I'll be able to make a quick impact in the company. And I also see this as a great opportunity for my growth as the team scales. Existe uma frase que diz a primeira impressão sempre é que fica. Então com essa introdução você vai mostrar rapidamente quem você é e a sua paixão pela indústria. E a próxima pergunta é Why did you leave your last job? Você vai ouvir essa pergunta por praticamente todas as entrevistas que você passar. Os recrutadores querem entender qual a sua motivação por deixar a sua empresa atual. Isso porque esse motivo pode se repetir no futuro com essa nova empresa. Então a melhor forma de responder essa pergunta é sempre ser positivo. Diga, por exemplo, que você gostaria de trabalhar em algum produto mais inovador e que a indústria ou ramo de atividade da empresa seria a oportunidade perfeita. A próxima pergunta é Why do you wanna work here? Essa é outra pergunta que sempre aparece. Os recrutadores querem ver o seu interesse e também a sua motivação. Obviamente, candidatos mais interessados têm mais chance de sucesso na vaga. Nesse caso, você pode dizer, por exemplo, da sua paixão ou interesse pela tecnologia que eles utilizam e que você vê nessa vaga uma grande oportunidade de crescimento profissional e que você acredita muito no futuro dessa empresa ou dessa indústria. Evite falar de motivações como salário, benefícios ou principalmente se essa vaga for uma vaga remota. A próxima pergunta é Why should we hire you? Recrutadores querem saber se você é a pessoa ideal para a vaga. E não se sinta intimidado, essa é a sua chance de mostrar que você é realmente o candidato ideal. Fale do seu conhecimento e experiência e como você ajudou a sua empresa atual e o seu time a resolver problemas complexos e que o seu papel foi fundamental. E a próxima pergunta é What's your greatest strength? Essa é outra pergunta muito recorrente. Recrutadores querem ver o seu potencial e do que você é capaz. Então evite ser muito humilde, mostre do que você é realmente capaz e o que te faz diferente. Um exemplo seria I'm a goal-driven person and whatever it is, I'm gonna get it done. Ou algo como My greatest strength is that I'm always learning and I love to learn new things. Esta é a sua oportunidade de se vender para a empresa. E sempre depois dessa pergunta, geralmente a próxima é What's your greatest weakness? E aqui é o momento que você precisa ter muito cuidado. As empresas sabem que todo mundo tem fraquezas ou áreas que precisam melhorar. E dependendo da sua resposta, isso pode te atrapalhar. Muitas pessoas respondem algo do tipo I work too hard ou I'm a perfectionist. E essas são as piores respostas. Recrutadores sabem que todos temos defeito e que precisamos melhorar em uma área ou outra. A dica aqui é falar realmente de algo que você precisa melhorar. E depois falar do que você já está fazendo para melhorar isso e os resultados que você já vê dessa melhora. Por exemplo, você pode falar algo como My weakness is that I'm not very good at estimating work. Whether it's a task or a personal thing, I always think that things will take less time than the reality. But I'm already trying to address this by thinking a little bit more or discussing the work that needs to be done with my team to be able to estimate things better. And I'm seeing some good results already, to be honest. Com isso, você vai mostrar que é consciente dos seus defeitos, mas que está trabalhando para melhorar. A próxima pergunta é Tell me about a time you failed. Ou talvez Tell me about a time you had a conflict and how you fix it. Essas são outras perguntas muito frequentes e que podem aparecer de diferentes formas. Os recrutadores querem saber a sua capacidade
habilidade de resolver problemas, principalmente quando algo está errado. Eles querem ver como você enfrenta os desafios e se você se responsabiliza pelas suas próprias ações. Por exemplo, se você culpa os outros por determinado problema, ou se você vê em cada erro ou fracasso uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Então a melhor forma de responder essa pergunta é através de uma experiência real sua, onde você realmente falhou ou errou em alguma coisa. Evite fugir da pergunta falando de algo muito simples e nunca fale que você nunca errou. Isso não existe, todo mundo erra. Lembre-se que a parte mais importante da sua resposta é como você lidou com essa falha, o que você aprendeu e como você corrigiu isso. A dica então é dividir essa resposta em 3 passos: problema, ação e resultado. Primeiro você descreve a situação, depois fala das ações que você tomou para resolver o problema e depois qual foi o resultado. Seguindo esses passos você vai responder com clareza e realmente responder aquilo que os recrutadores estão esperando de um candidato. A próxima pergunta é: Where do you see yourself in 5 years? Empresas fazem essa pergunta para ver se a vaga em questão realmente faz sentido para você no futuro, ou se você vê essa vaga apenas como algo temporário. E atenção, hein? É muito comum candidatos serem desqualificados com essa pergunta. Existem várias coisas que você deve evitar. Por exemplo, nunca diga que você quer ser o CEO da empresa ou ter o emprego do seu chefe. Isso só faz parecer você um pouco impaciente e um tanto arrogante. Evite também mencionar outras vagas. Não fale, por exemplo, que você quer ser um empreendedor e ter a própria empresa, ou qualquer outra coisa que não tenha relação com a vaga. Fale, por exemplo, da importância dessa vaga para sua carreira. Tente encontrar uma relação entre essa vaga e o seu futuro. Por exemplo, se essa vaga for para engenheiro de software júnior, diga que você se vê na posição senior em 5 anos, ou que você se vê ajudando outros engenheiros de software como um tech leader, por exemplo. Essas são uma das perguntas mais frequentes em qualquer processo de entrevista. E a próxima pergunta é: What is your salary expectation? Se essa pergunta aparecer no começo da entrevista, o recrutador quer realmente ver se eles conseguem bancar você. E se essa pergunta aparecer no final da entrevista, o recrutador quer realmente saber se o salário que eles estão esperando te pagar está alinhado com o que você está esperando. É importante você ser bem realista com essa pergunta. Não fale em um salário muito baixo, porque isso pode até te desvalorizar, e nem exagere muito, falando um salário muito alto, porque isso também não vai ajudar em nada. Então é importante você pesquisar antes sobre a média salarial para aquela vaga que você está aplicando. Eu também já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a média salarial nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa também. E é importante também você se valorizar, falar um salário realista, mesmo que esse salário for muito acima do que você recebe atualmente. Se você falar um salário muito baixo, por exemplo, isso pode mostrar para o recrutador que talvez você não seja tão qualificado, porque uma pessoa qualificada realmente sabe o seu valor. E se você falar um salário muito alto, também você vai estar fora da realidade da empresa. Então a melhor estratégia é realmente você pesquisar a média salarial dessa vaga e ser bem realista. E a próxima pergunta é: Tell me about a time you had to handle pressure. No dia a dia de um desenvolvedor, muitas das vezes nós precisamos lidar com situações de estresse, onde você precisa talvez resolver um bug, ou liberar uma feature nova, ou um problema que aconteceu na aplicação. Então os recrutadores querem saber como você lida com situações de estresse. É sempre importante você responder esse tipo de pergunta com algum exemplo real. E é muito importante também, quando você responder essa pergunta, você mostrar que você soube trabalhar em equipe. E mostrar também que você foi responsável com aquele problema ou situação e deu o seu melhor para resolver o problema. E sempre a melhor estratégia para responder esse tipo de pergunta é você falar de um caso real, algo que você realmente viveu. Descreva o que era o problema, como ele afetava você ou a empresa e também como você resolveu a situação. E a próxima pergunta é: What do you like to do outside of work? Os recrutadores querem ver aqui quais as suas qualidades sociais, se você é uma pessoa amigável, se você, por exemplo, vai se dar bem com a sua equipe. As empresas não estão procurando somente pessoas que são qualificadas tecnicamente. Elas estão procurando também pessoas que são amigáveis, interessantes, que vão agregar no ambiente de trabalho. Não adianta nada você ser o melhor programador do mundo ou saber muito alguma tecnologia se você não sabe trabalhar com as pessoas. Então utilize essa oportunidade para mostrar para o recrutador que você é uma pessoa divertida, legal, interessante de trabalhar. Mostre que você gosta de ajudar as pessoas, que você gosta de trabalhar em equipe. Isso vai fazer uma diferença muito grande no seu processo. E a última pergunta é: Do you have any question for me? Essa é uma pergunta muito importante. Os recrutadores querem ver quão preparado você está. E também se você é uma pessoa curiosa, se você realmente está interessado nessa vaga. Eu já entrevistei muitos candidatos e algo muito negativo é quando o candidato não tem nenhuma pergunta para fazer. Isso mostra que o candidato talvez não esteja tão preparado para a vaga
ou talvez não esteja tão interessado. Então é muito importante você analisar a empresa e a vaga e anotar várias perguntas interessantes e relevantes para a posição que você está aplicando. Você pode perguntar, por exemplo, sobre as tecnologias que eles utilizam, sobre o stack de desenvolvimento, sobre o processo de desenvolvimento em si. Outra pergunta muito interessante que você pode fazer é sobre onde a empresa se vê daqui 5 anos, por exemplo. Fazendo mais perguntas vai mostrar o seu interesse, o seu entusiasmo, e isso vai contar com pontos positivos para sua aplicação. E esses são basicamente as 12 perguntas mais comuns nos processos de entrevistas no exterior. Obviamente existem também as perguntas técnicas que podem ser feitas na mesma entrevista ou eventualmente uma segunda reunião. Empresas maiores como Google, Amazon vão ter um processo de entrevista técnico mais exigente, com perguntas relacionadas à estrutura de dados, algoritmos ou questões mais genéricas sobre ciências da computação. Empresas menores como startups, por exemplo, tendem a ser mais flexíveis, com questões mais simples e mais relacionadas a alguma tecnologia ou linguagem de programação. Mas isso varia muito também, é muito difícil prever como esse processo de entrevista técnico vai acontecer. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de receber mais vídeos como esse, clique no like aqui embaixo e se inscreva no canal. E se você quer saber sobre os passos para se conseguir um trabalho no exterior, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Clique aqui no lado e confira esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.